Olá pessoal! Hoje, vamos começar um estudo sobre filosofia. Porém, não esqueça daquela importante ajuda, deixando seu like e se inscrevendo. Para começar, vamos saber o que é filosofia. A palavra filosofia vem do grego antigo filosofia, que significa amor à sabedoria. A filosofia é o estudo das questões fundamentais que dizem respeito à existência, ao conhecimento, aos valores, à razão, à mente e à linguagem. Ela busca compreender e questionar os fundamentos da nossa realidade e do nosso pensamento. O principal objetivo da filosofia é explorar questões que muitas vezes não têm respostas definitivas. Ela nos incentiva a pensar criticamente e a examinar nossas crenças e valores, ajudando-nos a desenvolver uma compreensão mais profunda do mundo e de nosso lugar nele. A filosofia pode ser vista como uma disciplina que busca responder perguntas como: o que é a realidade? O que podemos saber? O que é o bem e o mal? O que é a beleza? Essas perguntas podem ser agrupadas em diferentes ramos ou áreas de estudo dentro da filosofia, cada uma com seu próprio foco e métodos. Desde a antiguidade, filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles têm explorado essas questões. Sócrates, por exemplo, é famoso por sua prática de questionar e desafiar as suposições das pessoas, buscando esclarecer conceitos como justiça e virtude. Platão, aluno de Sócrates, desenvolveu a teoria das ideias, sugerindo que as verdadeiras realidades são perfeitas e imutáveis formas, das quais as coisas sensíveis são apenas sombras. Aristóteles, por outro lado, focou em categorizar e descrever o mundo natural e humano, estabelecendo as bases para muitas ciências. A filosofia não se limita a um conjunto específico de conhecimentos ou doutrinas. Em vez disso, é uma prática contínua de reflexão e análise crítica. É uma maneira de olhar para o mundo e fazer perguntas que nos ajudam a entender melhor nossa existência e nossos valores. O que a filosofia significa para nós? Pense sobre como o estudo da filosofia pode influenciar sua vida e suas perspectivas. A filosofia é dividida em várias áreas principais, cada uma focada em um conjunto específico de questões. Aqui estão os principais ramos. A metafísica é o estudo da natureza da realidade, existência e universo. As perguntas típicas incluem: o que é ser? O que existe? Qual é a natureza do tempo e do espaço? O estudo do conhecimento e das crenças. As perguntas típicas incluem: o que é conhecimento? O que é a verdade? O estudo dos valores morais e princípios que governam o comportamento humano. As perguntas típicas incluem: o que é o bem? Como devemos viver? O que é uma vida boa? O estudo dos princípios do raciocínio válido e do pensamento correto. As perguntas típicas incluem: o que é um argumento válido? Como podemos distinguir entre bons e maus argumentos? O estudo da beleza, arte e gosto. As perguntas típicas incluem: o que é o belo? O que é a experiência estética? Texto aprofundado. A metafísica é frequentemente considerada a mais fundamental de todas as áreas da filosofia, pois lida com questões sobre a própria natureza da realidade. Ela inclui o estudo de conceitos como ser, existência, identidade, tempo, espaço, causa e efeito, e possibilidade. Filósofos como Aristóteles e Immanuel Kant fizeram contribuições significativas a este campo. A área da epistemologia examina a natureza e os limites do conhecimento humano. Ela investiga a origem, estrutura, métodos e validade do conhecimento. René Descartes e John Locke são dois filósofos importantes nesta área. Descartes, por exemplo, questionou a certeza de tudo exceto a existência do próprio pensador: penso, logo existo. A ética envolve a sistematização, defesa e recomendação de conceitos de certo e errado. As principais teorias éticas incluem o utilitarismo, que avalia a moralidade com base na maximização da felicidade geral, a deontologia, que se concentra no cumprimento de deveres e regras, e a ética das virtudes, que enfatiza o desenvolvimento de um caráter moral. A lógica é a análise dos princípios de raciocínio válido. É fundamental para todas as áreas da filosofia, pois fornece as ferramentas para argumentação clara e precisa. Aristóteles foi um dos primeiros a formalizar a lógica, e a lógica moderna foi significativamente desenvolvida por filósofos como Gottlob Frege e Bertrand Russell. A estética é a filosofia da arte e da beleza. Ela examina como percebemos e respondemos ao que é considerado belo ou artístico. Filósofos como David Hume e Immanuel Kant exploraram questões de gosto e julgamento estético. Completando este módulo, você deve ter uma compreensão básica do que é a filosofia, seus principais ramos e algumas das questões fundamentais que ela aborda. A filosofia nos convida a pensar criticamente e a examinar nossas próprias crenças e valores, proporcionando uma base sólida para o pensamento reflexivo e analítico.
Espero que tenha gostado esse nosso primeiro vídeo do módulo 1 do curso de Filosofia. E para não perder nenhuma aula desse curso nesse canal, não esqueça de se inscrever e de deixar o seu like, que é muito importante e o algoritmo vai entender que você gostou e vai recomendar mais do nosso conteúdo. Contamos com você para os próximos módulos. Até lá! História da Filosofia, Módulo 2. Este módulo nós vamos dividir em 3 partes. Nesta primeira parte do módulo 2 vamos abordar a filosofia antiga. A filosofia antiga é a primeira era do pensamento filosófico ocidental e abrange desde o século VI a.C. até o século VI a.C. Este período é notável pelo surgimento de algumas das figuras mais influentes da filosofia, cujas ideias continuam a moldar o pensamento moderno. Os principais filósofos desta era incluem Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates nasceu em Atenas em 469 a.C. e é considerado um dos fundadores da filosofia ocidental. Ele não deixou escritos, e tudo o que sabemos sobre ele vem principalmente dos diálogos de Platão e dos escritos de Xenofonte. Sócrates passou grande parte de sua vida questionando os cidadãos atenienses sobre suas crenças e valores, incentivando-os a pensar criticamente e a examinar a si mesmos. Sócrates desenvolveu um método de ensino baseado em perguntas e respostas, conhecido como método socrático ou elenchus. Este método envolve questionar continuamente as respostas do interlocutor, levando-o a reconhecer suas contradições e a alcançar um entendimento mais profundo. Conhece-te a ti mesmo. Sócrates acreditava que o autoconhecimento era a base da sabedoria e da virtude. Ele argumentava que ninguém faz o mal voluntariamente, as pessoas agem de maneira errada por ignorância do bem. A virtude é conhecimento. Sócrates defendia que a virtude, areté, é um tipo de conhecimento. Se alguém soubesse verdadeiramente o que é bom, agiria de acordo com isso. Portanto, a educação e o conhecimento são fundamentais para a vida ética. Sócrates foi condenado à morte por corromper a juventude de Atenas e por impiedade. Ele aceitou sua sentença com calma, argumentando que a morte não era algo a temer para alguém que viveu uma vida justa. A Apologia de Sócrates é uma obra clássica da filosofia, escrita pelo filósofo grego Platão. O texto é um registro da defesa de Sócrates durante seu julgamento em 399 a.C., em Atenas, onde ele foi acusado de corromper a juventude e de não acreditar nos deuses da cidade. Durante o julgamento, Sócrates se defende com uma argumentação lógica e persuasiva. Ele explica que sua missão filosófica foi ordenada pelo oráculo de Delfos, que proclamou que ninguém era mais sábio do que Sócrates. Sócrates interpretou isso como uma missão divina para questionar e examinar a sabedoria dos outros, revelando que aqueles que se consideravam sábios na verdade não possuíam verdadeiro conhecimento. Sócrates também desafia as acusações específicas feitas contra ele. Ele argumenta que nunca ensinou nada a ninguém, mas apenas fez perguntas, e que essas perguntas incentivaram as pessoas a pensarem criticamente e a examinarem suas próprias crenças. Ele também refuta a acusação de impiedade, afirmando que acredita em divindades e que seu questionamento constante é uma forma de serviço religioso. Uma das passagens mais célebres da Apologia é quando Sócrates declara que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Ele defende a ideia de que a busca pela verdade e a autocompreensão são essenciais para uma vida significativa. Apesar de sua defesa eloquente, Sócrates foi condenado à morte. Ele aceitou sua sentença com calma e dignidade, reafirmando seu compromisso com a verdade e a justiça até o fim. A Apologia de Sócrates permanece um testemunho poderoso da integridade intelectual e moral de Sócrates e uma reflexão profunda sobre a importância da filosofia na vida humana. Podemos dizer que Sócrates é um modelo de como viver uma vida de questionamento crítico e autoexame. Platão nasceu em 427 a.C. e foi aluno de Sócrates,
e foi um dos filósofos mais influentes da história. Ele fundou a Academia em Atenas, uma das primeiras instituições de ensino superior do mundo ocidental. Seus escritos são principalmente diálogos nos quais Sócrates é o personagem central. Suas principais ideias estão fundamentadas em teoria das ideias ou formas, onde Platão argumentava que o mundo sensível que percebemos com nossos sentidos é apenas uma sombra de uma realidade superior e eterna, composta de ideias ou formas. Essas formas são perfeitas e imutáveis, enquanto o mundo físico é imperfeito e mutável. Em seu diálogo, A República, Platão descreve a famosa alegoria da caverna, onde prisioneiros acorrentados em uma caverna confundem sombras projetadas na parede com a realidade. A filosofia é vista como o processo de libertação e ascensão ao mundo das formas, onde a verdadeira realidade pode ser contemplada. Em A República e a Teoria do Governo, Platão descreve sua visão de uma sociedade justa, onde filósofos reis governam, os guardiões protegem a cidade e os produtores fornecem bens e serviços. Ele acredita que somente aqueles que compreendem as formas podem governar de maneira justa e sábia. Aristóteles, que nasceu em 384 a.C., foi aluno de Platão na Academia e mais tarde tutor de Alexandre, o Grande. Ele fundou seu próprio escola em Atenas, o Liceu. Ao contrário de Platão, Aristóteles escreveu tratados sistemáticos e abrangentes sobre uma ampla variedade de tópicos, incluindo lógica, metafísica, ética, política, retórica e ciência. Suas principais ideias se baseiam na metafísica. Aristóteles rejeitou a teoria das formas de Platão, argumentando que a realidade é composta de substâncias individuais, que são combinações de matéria e forma. Cada substância possui uma essência que define o que ela é. Em Ética Nicomaqueia, Aristóteles descreve a ética como o estudo de como viver bem. Ele introduz o conceito de meio termo ou justo meio, onde a virtude é o equilíbrio entre extremos. Por exemplo, a coragem é o meio termo entre a covardia e a imprudência. Na lógica e silogismo, Aristóteles desenvolveu a lógica formal, introduzindo o conceito de silogismo, uma forma de raciocínio dedutivo, onde uma conclusão é inferida a partir de duas premissas. Aristóteles também acreditava que o objetivo da política é promover o bem-estar dos cidadãos. Ele classificou os diferentes tipos de governo, monarquia, aristocracia e politeia, e suas respectivas degenerações, tirania, oligarquia e democracia. Concluindo esse módulo, acreditamos que a filosofia antiga fornece as bases do pensamento filosófico ocidental. Sócrates, Platão e Aristóteles estabeleceram questões e métodos que continuam a influenciar a filosofia contemporânea. Compreender suas ideias é crucial para qualquer estudo filosófico, pois elas nos ajudam a abordar questões fundamentais sobre realidade, conhecimento e vida ética. Portanto, não perca as próximas aulas que serão igualmente importantes para entender a filosofia. Então não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para ter acesso aos próximos módulos. Até lá! Módulo 2. História da filosofia. Nesta segunda parte do módulo 2, vamos ver quais foram as contribuições de Platão para a filosofia. Platão, aluno de Sócrates e professor de Aristóteles, é uma das figuras mais importantes da filosofia ocidental. Suas contribuições abrangem diversos campos da filosofia, incluindo a metafísica, a epistemologia, a ética e a política. Seus escritos, principalmente em forma de diálogos, exploram profundas questões filosóficas que ainda são debatidas até hoje. Platão nasceu em uma família aristocrática ateniense em 428 a.C. Durante sua juventude, tornou-se aluno de Sócrates, cujo método de diálogo influenciou profundamente Platão. Após a morte de Sócrates,
Platão viajou extensivamente antes de retornar a Atenas para fundar a Academia, uma das primeiras instituições de ensino superior do mundo ocidental. Platão faleceu em 348 a.C. Platão escreveu numerosos diálogos, nos quais Sócrates frequentemente desempenha o papel principal. Algumas das obras mais importantes incluem A República Fédon Banquete Fedro e Timeu, em Teoria das Ideias ou Formas. A teoria das ideias é central à filosofia de Platão. Ele propôs que, além do mundo físico, existe um reino imutável e eterno de ideias ou formas. Essas formas são as essências perfeitas de todas as coisas. Características das formas: eternas e imutáveis. As formas são perfeitas e não mudam, ao contrário do mundo físico, que é imperfeito e em constante mudança. Universais. As formas são universais, aplicáveis a todas as instâncias de um tipo. Por exemplo, a forma da beleza é a essência da beleza em todas as coisas belas. Acessíveis pela razão. As formas não são perceptíveis pelos sentidos, mas podem ser conhecidas através da razão e do pensamento filosófico. Exemplo: Alegoria da caverna. Platão descreve uma caverna onde prisioneiros veem apenas sombras projetadas na parede, acreditando que essas sombras são a realidade. Quando um prisioneiro é libertado e vê o mundo exterior, ele percebe que as sombras são apenas reflexos das formas verdadeiras. Esta alegoria ilustra a distinção entre o mundo sensível e o mundo das ideias. Em A República, Platão explora a natureza da justiça e descreve sua visão de uma sociedade justa. Ele propõe uma cidade-estado ideal, dividida em 3 classes: governantes, guardiões e produtores. A República é uma das obras mais influentes de Platão, abordando diversos temas relacionados à justiça, à política e à filosofia. No livro 6º de A República, Platão continua a discussão sobre a natureza do filósofo e a importância da filosofia para a liderança da cidade ideal. E os pontos principais são: Platão argumenta que o verdadeiro filósofo é aquele que ama a verdade e busca o conhecimento em si mesmo, e não apenas as aparências ou opiniões. O filósofo, por sua natureza, está mais apto a governar, pois possui uma visão clara e desapaixonada da realidade. Ele introduz a ideia do filósofo-rei, afirmando que apenas aqueles que compreendem a verdadeira natureza do bem podem governar com justiça e sabedoria. A formação do filósofo-rei envolve um longo processo educacional que inclui o estudo da matemática, da dialética e das formas puras. Platão compara a ideia do bem ao sol, que ilumina e dá vida às coisas, permitindo que elas sejam vistas e conhecidas. Segundo ele, o bem é a causa de todo conhecimento e verdade, assim como o sol é a causa da visão e da vida. No livro 7, Platão apresenta uma das passagens mais famosas de toda a sua obra, a Alegoria da Caverna. Esta alegoria é uma metáfora para a condição humana e o processo de iluminação filosófica. Ele descreve um grupo de prisioneiros que vivem acorrentados em uma caverna de frente para uma parede, onde veem apenas sombras projetadas por objetos atrás deles, iluminados por uma fogueira. E essas sombras representam as percepções sensoriais e as crenças enganosas que tomamos como realidade. Um prisioneiro é libertado e sai da caverna, inicialmente cegado pela luz do sol, mas gradualmente adaptando-se à verdadeira realidade fora da caverna, que representa o mundo das formas e o conhecimento verdadeiro. Após sua iluminação, o prisioneiro libertado sente a obrigação de retornar à caverna para libertar os outros prisioneiros, mesmo que eles resistam ou o rejeitem. Platão descreve a educação ideal como o processo de ascensão da alma, desde o mundo das sombras, opiniões, até a plena luz do conhecimento verdadeiro. A educação para Platão deve ser direcionada à compreensão do bem, que é o princípio supremo,
Fez também críticas aos governantes de sua época, afirmando que eles carecem de verdadeira compreensão e sabedoria, governando apenas com base em opiniões e interesses próprios. Esses livros são essenciais para entender a visão de Platão sobre a filosofia, a educação e o papel dos líderes na sociedade. Ele defende que apenas os verdadeiros filósofos, aqueles que alcançam o conhecimento do bem, estão aptos a governar de maneira justa e eficaz. Em Teoria do Conhecimento, Platão distingue entre opinião, doxa, e conhecimento, episteme. O conhecimento verdadeiro só pode ser obtido através da razão e do entendimento das formas. Ainda em A República, Platão apresenta a divisão da linha, que ilustra os níveis de conhecimento e realidade, no imaginário, sombra e reflexos, na crença, objetos físicos, no pensamento, objetos matemáticos, e na inteligência, formas. Em Mito do Sol, Platão compara o Sol, que ilumina o mundo sensível, à forma do bem, que ilumina o mundo inteligível. Assim como o Sol torna a visão possível, a forma do bem torna o conhecimento possível. Platão e a ética. Eudaimonia, felicidade. Platão acredita que a verdadeira felicidade, eudaimonia, é alcançada através da justiça e do conhecimento das formas. A vida virtuosa é aquela que está em harmonia com a verdadeira natureza do ser humano. As virtudes cardeais são a sabedoria, que é o conhecimento e prudência, a coragem, que é a fortaleza e a resiliência, a temperança, a moderação e o autocontrole, e a justiça, o equilíbrio e a harmonia. O Fédon, também conhecido como Sobre a Alma, é um dos diálogos mais conhecidos de Platão. Ele narra as últimas horas de Sócrates antes de sua execução e explora temas profundos sobre a imortalidade da alma, a filosofia da morte e a natureza do conhecimento. O diálogo se passa na prisão onde Sócrates está detido, em seus últimos momentos antes de beber a cicuta. Fédon, um dos discípulos de Sócrates, relata a conversa entre Sócrates e seus amigos a Equicrates, um outro filósofo. Sócrates argumenta que a verdadeira filosofia é uma preparação para a morte. Para ele, os filósofos passam a vida treinando para se desligarem das distrações sensoriais do corpo e se concentrarem na alma e na busca pela verdade. Sócrates apresenta vários argumentos para demonstrar que a alma é imortal. Argumento da oposição. Sugere que tudo vem do seu oposto, e assim como a vida vem da morte, a morte deve vir da vida, implicando um ciclo contínuo. Argumento da reminiscência. Afirma que aprender é lembrar o que a alma já conhecia em vidas passadas, indicando que a alma existe antes do nascimento. Argumento da simplicidade. A alma é invisível e indestrutível, ao contrário do corpo físico que se decompõe após a morte. Sócrates discute a essência da alma e a distingue do corpo. A alma, sendo mais próxima do divino e do imutável, não pode ser destruída pela morte física. Sócrates descreve diferentes destinos para a alma, dependendo de como a pessoa viveu sua vida. As almas virtuosas ascendem a um lugar de felicidade, enquanto as almas que viveram de maneira injusta sofrem punições. No final do diálogo, Sócrates se despede de seus amigos com serenidade, reforçando sua crença na imortalidade da alma. Ele bebe a cicuta e, enquanto a morte se aproxima, mantém a calma e continua conversando sobre temas filosóficos até seus últimos suspiros. O Fédon é, sem dúvida, uma obra fundamental para compreender a filosofia platônica sobre a alma, a vida após a morte e a importância da prática filosófica como preparação para o além. Finalizando mais uma parte desse breve curso de filosofia, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para ter acesso aos próximos módulos. Portanto, não perca as próximas aulas que serão igualmente importantes para entender o mundo da filosofia. Até lá!